Olá, alunos do sétimo ano, bem-vindo à aula 68, pessoal, de matemática. Essa aula a gente vai falar sobre a resolução das questões 4 a 6 do livro Trilhas, capítulo 7, módulo 3, páginas 111 a 113, pessoal. Então a gente tem aí a quarta questão. Observe o gráfico de linha, tá certo? A gente tem aí o gráfico, distância percorrida por um trem de carga com velocidade constante. Tá aí a distância, tá? Em quilômetros e o tempo em minutos, tá? Ok? Então, sabendo que a velocidade média em quilômetros por hora é calculado pela fórmula velocidade é igual a s, que é a distância, dividido por t, que é o tempo em horas, tá, pessoal? Então, o tempo, ó, é muito importante a gente prestar atenção nisso aqui. E o tempo tem que estar em horas, tá, pessoal? Então, calcule a velocidade média do trem no percurso descrito no gráfico em quilômetros por hora. Então, pessoal, eu tenho aí que de 0 até 72 minutos, o trem percorreu aí, ó, o trem percorreu aí 30 quilômetros, tá? Ok? Então, em uma hora ele vai percorrer quantos minutos? Aliás, em uma hora quantos minutos? Pessoal, uma hora equivale a 60 minutos. E 60 minutos está aqui. Então, em uma hora, eu vou escrever já aqui, ó, igual a uma hora, tá? Então, uma hora ele percorreu o quê? 25 quilômetros, está aqui, 25 quilômetros. Então, eu vou calcular minha fórmula vou calcular minha velocidade dessa seguinte forma. Velocidade é o que? É o 25 quilômetros. Ele percorreu isso aí em quanto? Em uma hora, 60 minutos. Então, ó, uma hora, tá? Então, 25 sobre 1, 25 dividido por 1 é a mesma coisa que 25. Então, a velocidade aí é 25 quilômetros por hora, tá, pessoal? Ok? É bem fácil da gente calcular. Por que, pessoal? Professor, por que você não vai usar o 72? Porque o 72 ele vai ficar uma hora quebrada, pessoal. Então é melhor, meu vez, eu usar 60, porque 60 minutos equivale a uma hora fechada. Então, ó, em uma hora ele percorreu 25 quilômetros. Então a velocidade vai ser 25 quilômetros dividido por uma hora, que vai ser 25 quilômetros por hora, tá? Ok? Então essa é a velocidade do trem. Supondo que o trem mantenha essa velocidade média, calcule a distância percorrida por ele após 6 horas de sua partida, tá? Então a velocidade vai ser de 25 km, tá? Velocidade de 25 km por hora vai ser igual a o espaço que eu quero, né? A distância dividido pelo tempo. O tempo é quantas horas? 6 horas, tá? Então, pessoal, eu vou trocar aqui, ó, o primeiro membro com o segundo membro, para ficar melhor da gente escrever. Então, S, que é a distância, dividido por 6, é igual a 25, tá, pessoal? Bom, pessoal, para mim desaparecer com esse 6 aqui embaixo, que ele está dividindo, eu vou ter que multiplicar por 6, tá? Se está dividindo por 6, então eu tenho que multiplicar por 6 para desaparecer se dividindo por 6. Se eu multipliquei de um lado, obrigatoriamente eu tenho que multiplicar também do outro, ok? Aí, ó, 6 dividido para 6, 6 vezes S dá 6S. 6S dividido para 6 dá S. Ficou só o S sozinho. Ou seja, pessoal, esse 6 anulou com esse 6. E do outro lado ficou o quê? 25 vezes 6. 25 vezes 6, pessoal, dá 150, ok? Então ele percorreu aí, vai percorrer 150 quilômetros em 6 horas, tá? Ok, pessoal? Então passando aí, certo? Passando aí para a próxima questão, quinta questão, a gente tem para escrevermos uma medida em milhas terrestres, em metros, a gente podemos usar a fórmula y é igual a 1609,35 vezes x, tá? Então isso aí para calcular a medida dada em milhas terrestres e em metros, tá?
Vou me transformar, saber quantos metros dá tantas milhas. Eu posso usar essa fórmula aí, tá? Em que x é a medida em milhas terrestres e y é a medida em metros. Escreva cada uma das medidas a seguir em metros. Pessoal, uma milha terrestre corresponde a quantos metros? Bora usar a nossa fórmula. Y é a quantidade de milha que eu quero, a quantidade de metros que eu quero, tá? Que quero descobrir, certo? É igual a 1609,35 vezes a quantidade de milhas que eu tenho. A quantidade de milhas é 1. Então, 1 vezes 1609, 1 vezes 1609,35 dá 1609,35 metros. Bem fácil, pessoal. E agora 100 milhas, quanto equivale em metros? Y, que é a quantidade de metros que eu quero, de 1609,35 vezes a quantidade de milhas que eu quero. Quantidade de milhas. Quantidade de milhas que eu quero não, quantidade de milhas que eu tenho. Quantas milhas eu tenho? Eu tenho 100 milhas. Então, ó, vezes 100. Vocês sabem que quando eu multiplico por 100, a vírgula ela vai para a direita. A quantidade de casas, quanto é? É a quantidade de zero que eu tenho aqui. Eu tenho 2 zeros, então ó, a vírgula vai uma, 2 casas. Então o Y aí vai ficar o quê? 16.000. Aliás, 160 mil e 35. 160.935 metros. 160.935 metros, tá? Então 100 milhas dá 160.000 metros e 935, tá? Ok, pessoal? Então isso aí é a letra B. Sexta questão, pessoal. No capítulo 2, estudamos que para comparar frações com denominadores diferentes, devemos reduzi-las ao mesmo denominador. Uma das maneiras para realizar esse processo é calcular o mínimo múltiplo comum, MMC, dos denominadores. Veja o algoritmo que Franciele elaborou para comparar as frações x sobre y e z sobre w, com y diferente de zero e w diferente de zero. Então, o primeiro passo que foi que a Franciele fez? Ela identificou os denominadores y e w das frações. Calculou um MMC entre os denominadores, tá? Ou seja, um MMC de y e w. Ao obter os valores de m e n, tal que o m vai ser o denominador, o número que eu obtive no MMC dividido por y, e o n vai ser o número que eu obtive no MMC dividido por w, tá? Aí agora eu vou calcular o m vezes o x, que é o numerador da primeira fração, o x, e o n vezes o z. O z é o numerador da segunda fração. Então, se o m vezes x é maior do que n sobre z, quinto passo. Em caso de sim, então x sobre y é maior do que z sobre w. Em caso contrário, verifique se m vezes x é igual a n vezes z. Se m vezes x for igual a n vezes z, então x sobre y é igual a z sobre w. Caso m vezes x é menor do que n vezes z, então x sobre y é menor do que z sobre w, ok? Então, passando aí, a gente tem aí na letra A, usando no caderno o algoritmo elaborado por Franciele, compare as frações a seguir. Então, na letra A, no primeiro pontinho aí, eu tenho o 3 e o 5. Pessoal, eu vou calcular o MMC de 3 e 5. Quem é o MMC de 3 e 5? Vamos lá. O MMC de 3 e 5. Lembra lá como é que faz? Não bota isso igual aqui não. Bota um tração. Então bora lá, botar um tração aqui. Aí ó, vou dividir primeiro por 3 e dá 1. E o 5 não dá para dividir, vou repetir. 5 dividido vai ser por 5, que vai dar 1. Aqui eu vou repetir. E 5 dividido por 5 dá
1. 3 vezes 5 dá 15, pessoal. 15. Então eu vou descobrir primeiro quem é M. M é o quê? É o 2. Aliás, 2 não. Desculpa, pessoal. Desculpa. É o 15, que é o número do MMC que eu obtive, dividido por 3, que vai ser igual a 5. E quem é o N? O N vai ser o 15, o número que eu obtive no MMC, dividido pelo denominador da segunda fração, que é o 5, que dá o quê? Dá 3. Aí agora, pessoal, eu vou multiplicar agora pelos numeradores. 2 vezes 5 e 3 vezes o 3. 2 vezes 5 dá 10. E 3 vezes 3 dá 9. Opa, o 2 vezes 5 é maior. Então, ó, 2 terços é maior do que 3 quintos. Tá? Ok? Beleza? Porque 2 vezes 5 deu 10. E 3 vezes 3 deu 9. Então, ó, como essa daqui é maior, então, ó, essa fração 2 terços é maior do que 3 quintos, tá? Ok? Vamos fazer a mesma coisa, pessoal, aqui, a mesma coisa. Que é o MMC de 8 e 2. Bora lá, MMC de 8 e 2. Quem é o MMC? Eu vou dividir por 2, que dá 4 e 1. Dividir por 2 de novo, dá 2 e 1. E dividir por 2 de novo, que dá 1 e 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2 dá 8. Então, eu vou calcular primeiro um M. O M é o quê? O M é o número que eu obtive no MMC dividido pelo primeiro denominador. O primeiro denominador é 8. 8 dividido por 8 dá 1. Então, já sei que eu vou multiplicar aqui, ó, por 1. Ok? E o N vai ser quem? O N vai ser o número que eu obtive aqui, o 8, dividido agora por quem? Por 2, que dá 4. Então, já sei que aqui eu vou multiplicar por 4. 7 vezes 1, 7. E 3 vezes 4 dá 12. Ou seja, essa fração aqui, ela vai ser o quê? Maior, ok? Então, eu tenho que 7 oitavos vai ser menor, tá? Do que 3 sobre 2. Ok? É óbvio, pessoal. Óbvio isso aí, tá? Nesse terceiro pontinho, a gente vai calcular o MMC de 4 e 6. 4 e 6. Que é o MMC de 4 e 6. Vou dividir por 2, que dá 2 e 3. Dividir por 2 de novo, que dá 1 e 3. E dividir por 3, que dá 1 e 1. 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 dá 12. Então o MMC aí deu 12. Quem é o M? O M vai ser o 12 dividido pelo primeiro denominador, que é o 4. 12 dividido para 4 dá 3. Então já sei que aqui eu vou multiplicar por 3. Ok? Esse aqui é o primeiro denominador. O segundo denominador é o 6. Então N vai ser o que? Vai ser o 12 dividido pelo segundo denominador, que é o 6. 6 dividido para 12 dividido para 6 dá 2. Ok? Então eu já sei que aqui eu vou multiplicar por 2. 3 vezes 3 dá 9. E 5 vezes 2 dá 10. Ou seja, o 10 é maior, então, ó, 5 sextos vai ser maior. Ou seja, 3 quartos é menor do que 5 sextos. É óbvio, pessoal. Aí agora, ó, 7 e 28, tá? 7 e 28, que é um MMC de 7 e 28. Bora lá fazer o MMC. Primeiro eu vou dividir por quê? Vou dividir por 2. Por 2 que dá, o 7 não dá para dividir, então eu vou manter. Dá 14. 14 dividido por 2. 7 de novo não dá para dividir, então eu vou manter. 14 dividido por 2 dá 7. E agora dividido por 7 que dá 1 e 1. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 7 dá 28. Então MMC deu o próprio 28.
o M vai ser igual o MMC, 28, dividido pelo primeiro denominador, que é o 7, ok? 28 dividido por 7 dá 4, ou seja, já vou multiplicar esse daqui por 4, tá? E o N vai ser o que? O 28 dividido pelo segundo denominador. O segundo denominador é o 28. 28 vezes 28. 28 dividido por 28 dá 1. Então, vou multiplicar aqui, ó, por 1. 9 vezes 4 dá 36. E 36 vezes 1 dá o próprio 36. Quer dizer, 36. Ok? Beleza? Então, 36 é igual a 36. Então, eu posso dizer que 9 sétimos é igual a 36 sobre 28. As duas frações aí, elas são equivalentes, elas são iguais, tá, pessoal? Então, passando aí para a letra B, a gente tem aí, ó, complete o fluxograma construído com base no algoritmo elaborado por Franciele, tá? Para comparar as frações. A gente identifica quem são os denominadores, lembrando, tá? As frações são essas, tá? X sobre Y e Z sobre W, tá? Então, bora lá. Identifique os denominadores Y e X. Depois calcule MMC de Y e... Aliás, Y e W, tá? Não é Y e X, não. Y e W, tá? O MMC de Y e W. Depois calculou o M e o N. O M é o que? É o MMC de Y e W sobre Y, tá? Que é o primeiro denominador. E o N vai ser o MMC, né? Dividido agora pelo segundo denominador, que é o W. O M vezes o X, eu vou multiplicar pelo primeiro denominador, primeiro numerador agora, ó. E depois o N eu vou multiplicar pelo segundo numerador, que é o Z. Então ficou M vezes X e N vezes Z, ok? Se o M vezes X for maior do que o N vezes Z, eu tenho que X sobre Y, ele é o que? Maior do que Z sobre W. Ok? Se não, pessoal, a gente vai verificar se o M vezes X é igual a N vezes Y. Aliás, N vezes Z. Tá? Se for igual, a gente vai ter que o X sobre Y é igual ao Z sobre W. E se for diferente, pessoal, então só quer dizer, se não resta uma possibilidade, que o X sobre Y ele é menor do que Z sobre W. Tá? Ok? E aí é o fim da nossa sexta questão. Fiquem com Deus, até a próxima.